Olá, estudante ou amante de história, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Davi Andrade. Esta é a quarta parte de uma sequência de aulas sobre Grécia Antiga. Hoje eu falarei sobre Atenas. Se você gostar desta videoaula, deixe o seu like, se inscreva, comente e compartilhe. A polis Atenas foi fundada pelo povo jônio, na região da Ática, e é uma homenagem à deusa grega Atena ou Palas Atena, que vocês podem observar nessa imagem. Esse é o Partenon, o templo em Atenas dedicado à deusa Palas Atenas, que vai dar o nome à cidade de Atenas. A polis Atenas experimentou diversas formas de governo, como a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia. Monarquia. A monarquia, que significa governo de um, foi a primeira forma de governo em Atenas. Teve início no século IX a.C. e terminou no século VII a.C. O rei era chamado pelo título de Basileu, que exercia funções de sumo sacerdote, que era o chefe religioso da época, juiz e chefe militar, e era auxiliado por um conselho de anciãos que se reuniam no tribunal de justiça chamado de Areópago. A monarquia ateniense teve fim com o aumento do poder dos eupátridas. Devido à concentração de terras férteis nas mãos dos eupátridas, estes adquiriram maior poder político, que deu origem à oligarquia, que significa governo de poucos. A oligarquia foi a segunda forma de governo, que teve início no século VII a.C. e terminou no século VI a.C. A oligarquia era representada pelo arcontado. O arcontado era uma assembleia ou colégio constituído por 9 arcontes, magistrados que exerciam funções religiosas, administrativa, judiciária e militar. O magistrado que exercia funções religiosas era chamado de arconte basileu, que era a posição mais alta na política ateniense. O magistrado que exercia funções administrativas era chamado de arconte epônimo. O magistrado que exercia funções militares era chamado de arconte polemarco. E, por último, o magistrado que exercia funções judiciárias era chamado de arconte desmoteto. Dentre os arcontes, merecem destaque os legisladores Drácon e Solon. Drácon, que governou por volta de 630 a 600 a.C., foi responsável por criar um código de leis escritas. Antes disso, as leis eram baseadas no costume e eram transmitidas oralmente. A organização dessas leis no papel foi importante para Atenas, embora o código não tenha sido muito perfeito. As leis de Drácon eram muito rigorosas, sendo aplicada a pena de morte para vários crimes. Essas leis escritas surgiram para combater os vários abusos, como a escravidão por dívidas, que eram cometidos e levavam comerciantes, artesãos e camponeses a exigirem reformas políticas e sociais. Drácon acabou com as vendetas. As vendetas eram a vingança entre famílias. Algumas vinganças passavam de gerações a gerações e geravam assassinatos entre as famílias inimigas. Solon foi o segundo legislador, que legislou entre 594 a.C. a 570 a.C. Apesar do Código de Drácon ter representado um avanço jurídico em Atenas, esse código não era perfeito e foi necessária uma nova legislação, que foi apresentada pelo arconte Solon. Solon proibiu a escravidão por dívidas, libertou os atenienses transformados em escravos e acabou com a hipoteca por dívidas. Hipoteca é a ação de oferecer qualquer bem material como garantia de pagamento de dívidas, caso o devedor não tenha condições financeiras para pagá-las no futuro. É importante lembrar que a escravidão por guerras não foi proibida. Solon criou a Bulé, que era o conselho dos 400 cidadãos eupátridas, eleitos a cada ano.
Era um conselho deliberativo, isto é, consultavam sobre a criação de leis que eram de interesses dos eupátridas. Criou também a Eclésia, que significa a Assembleia do Povo, que reunia eupátridas para elegerem magistrados e discutirem e votarem as leis criadas pela Bulé. E por último criou também o Elieu, ou Elieia, que era um tribunal para julgar processos criminais e também um tribunal de apelação, onde o cidadão poderia apelar para uma instância superior caso não concordasse com a decisão de algum magistrado. É importante lembrar que o Elieu não substitui o Areópago. O Areópago continuou existindo como um tribunal que julgava crimes religiosos e homicídios. A terceira forma de governo foi a tirania, que teve início e fim no mesmo século VI a.C. Atualmente, a tirania é associada à ideia de um governo autoritário e cruel contra o seu próprio povo, que usa a violência e o medo para impedir revoltas. Mas, na Grécia Antiga, a tirania era o governo exercido pelo indivíduo que não havia sido eleito pela Eclésia. Em outras palavras, era um governo ilegítimo, já que não era considerado legal pela Assembleia. Ainda que os tiranos possuíssem a legitimidade dos pobres de Atenas, eles eram governos ilegítimos porque eram os eupátridas que tinham direito ao voto e não haviam votado neles. O primeiro tirano foi Pisístrato, que governou entre 545 e 527 a.C. Adotou entre as medidas de sua administração a divisão das grandes propriedades e a distribuição de terras para aqueles que tivessem poucas posses. Após a morte de Pisístrato, seus filhos Hípias e Hiparco assumiram o poder em 527. A administração deles ocorreu sem muitos impactos, mas após o assassinato de Hiparco em 514 a.C., por um aristocrata descontente com as medidas que favoreciam os pobres, Hípias radicalizou com perseguições à aristocracia. Em 510 a.C., Hípias foi obrigado a fugir de Atenas por causa da invasão do rei espartano Cleómenes, e assume em seu lugar Iságoras, que legislou por volta de 508 a.C. Iságoras restabeleceu os antigos privilégios da aristocracia e gerou revolta dos pobres de Atenas. Para impedir essas revoltas, Iságoras recorreu ao rei espartano Cleómenes, que o apoiava. Porém, os espartanos foram derrotados e Clístenes, apoiado pelos pobres, assumiu o poder. Clístenes foi quem iniciou a democracia em Atenas e governou entre 508 a 492 a.C. Clístenes organizou a participação política, incluindo alguns estrangeiros e ex-escravos, e dividiu os cidadãos, isto é, os eupátridas, em 10 tribos e 160 regiões administrativas chamadas de demos. Outra medida de Clístenes foi a instituição do ostracismo. O ostracismo foi um recurso utilizado contra qualquer eupátrida que cometesse crimes contra a democracia ou representasse um perigo a esse sistema. O condenado ao ostracismo era expulso de Atenas e ficava durante 10 anos sem direito de voltar a essa cidade. Para que alguém fosse condenado, era necessário 6.000 votos ao nome de um eupátrida, que era escrito em um pedaço de cerâmica chamado de óstraco ou óstracon. Na imagem vemos um óstraco de Péricles, filho de Xântipo. Outra imagem mostra um óstraco de Megacles, filho de Hipócrates, como nos mostra a inscrição nesse pedaço de cerâmica. Clístenes também estabeleceu a Bulé e a Eclésia como instituições do poder legislativo. No caso da Bulé, esse conselho, que antes reunia 400 conselheiros eupátridas desde Solon, foi ampliado por Clístenes para 500 conselheiros. Para exercer o poder executivo, Clístenes estabeleceu que seriam 10 os estrategos, eleitos anualmente pela Eclésia. Os estrategos eram líderes de exército.
Clístenes morreu em 492 a.C. e a Grécia entrou em guerra contra a Pérsia em 490. Esse será o conteúdo da próxima videoaula. Sociedade ateniense. A sociedade ateniense estava dividida em 3 grandes grupos. O grupo que ocupava o topo da pirâmide social era dos eupátridas ou cidadãos. Eles eram grandes proprietários rurais. Na sociedade ateniense, somente esse grupo votava, somente os eupátridas podiam votar ou serem eleitos. Somente os eupátridas eram cidadãos. Sua atividade era exclusivamente política. Para quem ainda não sabe, política vem da palavra polis, que significa cidade-estado. O segundo grupo era dos metecos, que eram pessoas que não haviam nascido em Atenas, mas fixaram moradia nessa polis. Eram considerados estrangeiros, ainda que tivessem nascido em outras polis gregas. Os metecos não votavam e nem podiam ser eleitos, mas podiam exercer atividades econômicas como o fato de se dedicarem ao comércio e ao artesanato. E a última camada social, aquela que era a base da pirâmide, a que sustentava os grupos acima, era o grupo dos escravos. Na Grécia Antiga, a escravidão era imposta aos prisioneiros de guerra e aos cidadãos que tivessem dívidas e não conseguissem pagá-las. Quando o cidadão se tornava escravo, ele perdia seus direitos políticos. Em Atenas, porém, a escravidão por dívida não existia, porque foi proibida pelo legislador Solon no século VII a.C. Porém, a escravidão por guerra continuou existindo e os filhos de escravos também eram escravos. Na próxima aula falaremos sobre o período clássico da Grécia Antiga.